Aleluia, Senhor. Trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue. Quem? Ó Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a sua vontade. Aquele escravo que perfuraram o meu corpo foi por amor a você. A coroa de espinho que foi fincada na minha face era de tamanha dor. Cada suor, cada gota de sangue que eu derramei ali na cruz do Calvário foi para que você sequer tenha desejo de desistir. Sim, tristeza virão. Sim, enfermidade virão. Mas acalme o teu coração e reaja. Guarda a tua fé e reaja. Pois que venham
tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia. Mesmo espírito de adoração, comece a chamar a atenção de Deus aqui. Me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou com
aplauda ao Rei, aquele que é digno de toda honra. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Nesse momento, vamos interceder, né? Sabemos que nós estamos vivendo um momento difícil, né, de pandemia, onde, né, nós não podemos nos abraçar, nós não podemos nos beijar, né, e é muito difícil ficar sem o contato, né, das pessoas que a gente ama. Aos nossos olhos, parece que o momento que a gente está vivendo não tem fim. Mas nós sabemos que acima de tudo está o nosso Senhor. Eu gostaria de chamar a minha tia Neide aqui, que estivesse levantando clamor nesse momento, por esse período que nós estamos vivendo. E você aí, mesmo no seu lugar, interceda também, glorificando o nome do Senhor. Graça e paz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, engrandecido, Senhor, e exaltado continue sendo teu santo nome, Deus. Rendemos louvor e adoração, porque só o Senhor é digno, ó Deus. Pedimos, Deus, em nome do teu Filho Jesus, que o teu Santo Espírito nos mova a oferecer um verdadeiro culto, ó Deus. Um culto em louvor e adoração ao teu santo nome, Pai. Nesse momento, Deus, queremos te pedir, queremos te entregar as nossas vidas diante dessa situação que nós estamos vivendo nesses últimos dias, Senhor. Pai, momento de pandemia, dias difíceis, Senhor, mas eu louvo o teu nome, porque o Senhor nos garante que o teu Santo Espírito estaria conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, nos fortalece nesse momento. Dá-nos a condição de continuarmos, ainda que em dias difíceis, prestando um culto de louvor e adoração, porque só a Ti nós somos devedores, Pai. Ajuda-nos, Deus. Contempla-nos, ó Deus, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Abençoa, Pai querido, aquelas famílias que estão enlutadas, Senhor. Recolhe, Senhor Deus, as lágrimas, ó Deus, as tristezas, Senhor, mas que ainda diante das tribulações, o nosso louvor e a nossa adoração possa ser constante nos nossos lares, e que possa ser em espírito e em verdade, como a Tua palavra nos orienta. Por isso nós te pedimos, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Abençoa, Pai querido, cada jovem que está aqui entregando o seu louvor nesse momento. Derrama mais e mais da Tua unção e da Tua graça sobre cada vida, Senhor. Nos move, Deus, pelo Teu Espírito, a verdadeira adoração. Mais uma vez eu te peço, com perdão dos nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar
junto conosco? Aplauda ao Rei, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nem todos os dias são fáceis. Nem todos os dias são alegres. Às vezes dá muita vontade de desistir. Às vezes dá vontade de pegar um caminho mais fácil. Mas aí eu lembro da cruz, eu lembro da coroa de espinhos, eu lembro dos cravos que foram fincados em Jesus. Tudo isso para me dar direitos, muitos direitos. Mas também, quando eu lembro disso, eu sinto que não tenho direito de desistir. Boa noite, vamos começar com as palmas, se ajudando? Vamos lá.
pode desistir. A gente tem que despertar. Nós somos a igreja do Senhor. O diabo ele pode até tentar me parar, tentar te parar, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque lá na cruz já foi consumado. Tudo que Deus tinha para fazer foi feito lá na cruz através de Jesus. Ele não vai conseguir te parar. Ele não vai conseguir me parar. Ele pode até tentar, mas ele já está derrotado. Ele vai inventar mentiras, mas ele não vai nos paralisar. Sabe por quê? Porque ele é tão fraco, é tão feio e tão mentiroso que nem a chave da casa dele ele tem. Jesus tomou a chave da vida eterna por mim e por você, aleluia! E hoje, domingo passado, hoje e amanhã, todos os dias é Páscoa para nós. Nós temos que celebrar a tudo que conquistamos na cruz e podemos confiar em um Deus que fez por nós todas as coisas. Aleluia. Na palavra de Deus diz que Ele voltará nessa terra aqui para buscar aqueles que adorem em espírito e verdade. E começa a adorar o Senhor mais uma vez. Começa a chamar a atenção do Senhor no seu lugar. Começa a dizer que Ele é digno de toda a honra e todo louvor. Ele virá para nos buscar, tá?
Levante suas mãos, comece a declarar: o Senhor deve virar. Glórias a Deus, aleluia, irmãos. Pode se assentar, por favor, um pouquinho. Acenda a luz para nós, por favor. Queridos, que maravilha essa noite, né? Glórias a Deus, o que Deus está fazendo nesse lugar. Queridos, eu gostaria, nesse momento, nós vamos entrar no nosso momento de dízimo e oferta. Mas eu gostaria que, antes de entrar nesse momento, aqueles que estão nos visitando a igreja pela primeira vez essa noite, levante sua mão assim para a gente conhecer vocês. Quem está nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os irmãos que são da nossa igreja, cumprimente eles aí, por favor. Quem estiver do lado, dá um seja bem-vindo para ele, tá bom? Se você está nos visitando por causa do musical, sinta-se à vontade para voltar quando quiser. E se você veio pela primeira vez e está em busca de uma casa, uma coisa eu preciso dizer para você: você já encontrou a sua casa. Essa é a casa que estava esperando para você habitar. Amém, queridos? Queridos, eu gostaria de falar algo muito importante para cada um de vocês. Quando o Senhor dá uma ordem para Abraão, ele diz para Abraão assim: Abraão, vai para o meio, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu não quero que você fique aqui nesse lugar. Eu quero que você saia daqui e vá para uma outra terra. A primeira coisa que Abraão precisou fazer foi confiar no Senhor. Mas Abraão já vinha de um histórico de confiança, sim ou não? Abraão já estava vivendo um momento de conhecer um Deus a qual ele decidiu adorar, a qual ele decidiu caminhar, tendo em vista o histórico que o pai de Abraão tinha, que era um histórico de adoração a outros deuses. Então a primeira coisa que Abraão fez foi confiar em Deus. Que aquela palavra que foi liberada e disse: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão estava abandonando todo o seu conforto da sua casa, estava abandonando toda a sua estrutura para ir viver uma coisa que ele não sabia o que encontrar naquele lugar. Quando nós falamos desse ponto, nós estamos tratando confiança, aliança e lealdade. Abraão precisou entender que o Deus que ele estava servindo era o Deus que ia providenciar tudo que ele precisava. Nada iria faltar sobre a vida de Abraão, mas primeiramente Abraão precisava crer naquela palavra que estava sendo liberada sobre a vida dele. Ei, eu quero te falar algo nessa noite. Existe uma palavra que eu quero liberar na sua vida. Quando Abraão entendeu ao Deus que ele estava servindo, o nosso Deus declarou sobre a vida dele que ele seria o pai da nossa prosperidade. E os judeus acreditam fielmente nisso, que o Deus de Abraão é um Deus de prosperidade. E apóstolo Paulo, lá na frente no Novo Testamento, ele vai dizer que nós somos herdeiros e co-herdeiros da promessa de Deus. O que será que está faltando na sua vida hoje para você viver coisas sobrenaturais? Nesse momento eu estou falando de coisas materiais na sua vida. Não estou aqui pregando teoria da prosperidade, irmão. Você vai trazer um dízimo, uma oferta, Deus vai mudar a sua vida. Eu estou dizendo que você precisa ser fiel.
que você precisa ter fidelidade com o Senhor e acreditar que a direção que Deus está te dando, tudo aquilo que você fizer em prol do Senhor, nada vai lhe faltar. Não importa que o mundo está desabando lá fora, irmãos. Não importa que está tendo dificuldade lá fora. Mas o Deus a qual você serve é o Deus que vai sustentar a sua casa. É o Deus que não vai permitir que falte nada para você. Amém, queridos? Mas para isso você precisa entender essa palavra que foi liberada na vida do Abraão. Vai para Abraão, porque eu vou lhe sustentar. Então Deus está dizendo para você essa noite, irmãos. Jesus ele vai dizer que nós não temos condições de adorar duas vezes. Ninguém pode adorar a Jesus e adorar o dinheiro. E às vezes para algumas pessoas falar de dinheiro é muito difícil, é muito complicado. Porque quando a gente fala de dinheiro parece que nós estamos obrigando a pessoa a fazer algo. E é por isso que eu precisei te mostrar nessa palavra. Que você precisa entender que é uma aliança sua com Deus. É você que quer viver o sobrenatural. Então as pessoas que estão do seu lado, estão vivendo sobrenaturais com Deus, é porque elas confiam no Senhor. E eu quero convidar você essa noite a confiar no Senhor. A confiar que é o Deus que vai providenciar aquilo que você precisa. Nas nossas cadeiras aí, nessa capinha, nós temos um envelopezinho de dízimo e oferta. Fique à vontade para você dizimar e ofertar na casa do Senhor. Irmãos, hoje nós vivemos um momento de tecnologia. Então nós vamos colocar aqui também as nossas contas. Se você quiser no seu lugar mesmo fazer a transferência, você faz a transferência por Pix ou transferência por conta. E quem fizer nessa tecnologia, eu só te peço para que você envie o comprovante ou para esse telefone ou para esse e-mail. Pastor, mas eu não trago dinheiro, eu só ando com cartão de crédito. Nós temos a maquininha ali, você vai nos meninos da recepção. Hoje é natural as pessoas não andarem com dinheiro por toda a situação. Às vezes você já se acostumou. Então você passa o cartão, tira o canhoto e coloca dentro do envelope. Amém, queridos? E nós vamos adorar o Senhor mais uma vez. E eu quero convidar você nesse momento a adorar o Senhor com seus dízimos e com suas ofertas, no nome de Jesus. Amém? Quero te dar, me derrama aos seus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de ti. O meu melhor, pode declarar?
Queridos, estenda suas mãos para cá, vamos orar por esses dízimos e por essas ofertas. Pai, muito obrigado, Deus, por cada dizimista e por cada ofertante que está aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel na nossa vida e eu creio que o Senhor irá ser fiel na vida de cada um dos seus filhos. Abençoe, Jesus, as nossas finanças, que haja multiplicação sobre a vida de cada um dos seus filhos. Pai, eu quero declarar nessa noite a prosperidade sobre a vida de Abraão, que possa declarar essa prosperidade sobre a vida dos seus filhos, Deus. Que não falte nada, Deus, nas suas casas, que não falte nada no seu trabalho, mas que pelo contrário, Deus, seus filhos sejam promovidos no trabalho, que haja grandiosa prosperidade na vida deles, porque eles têm sido fiel, Deus, e têm entregado seu coração na tua obra. No nome santo de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém e aleluia. Aleluia. Queridos, estou muito feliz por aqueles que estão visitando esse lugar hoje. Estou muito feliz pelos membros que estão aqui nesse lugar. Deus abençoe a vida de vocês. Nós sabemos que grande tem sido a dificuldade no momento que a gente está vivendo hoje. Muitas pessoas têm ficado com medo de vir para a igreja, porque é uma palavra que tem liberado aí fora, aonde nós chegamos a um ponto de quererem dizer o que nós devemos fazer ou não, a vir para a igreja ou não. Tantos outros lugares podem ficar abertos, mas somente a igreja é um lugar que precisa ficar fechado. É somente na igreja que você pode pegar o coronavírus, e não em tantos lugares, em shoppings, em bares, em tantos lugares que estão abertos, mas querem declarar que aqui é o lugar que você vai ser contaminado. Então nós estamos tomando todas as nossas providências, usando máscara, álcool gel, espaçamento de cadeira, para que você se sinta confortável em vir cultuar ao Senhor. Queridos, como é importante esse momento de adorar a Deus na casa do Senhor. E Satanás tem tentado colocar na mente das pessoas que a sua casa também é a mesma atmosfera que você vai sentir. O Senhor habita na sua casa, mas aqui nós estamos prestando um culto ao Senhor. Sim ou não, queridos? Para a honra e glória do Senhor, nós estamos prestando culto para Ele. Então esse é o melhor lugar de você prestar culto ao Senhor e prestar adoração a Ele. Amém, queridos? Irmãos, para aqueles que já estão nos acompanhando e aqueles que estão nos visitando hoje, eu vou explicar um pouquinho a nossa palavra. Nós estamos vivendo uma campanha e hoje o nosso musical de comemoração da Páscoa se estendeu essa semana, e essa semana é o encerramento da nossa campanha. Nós estamos há 30 dias. Quem esteve junto comigo aqui? Junto comigo nos 30 dias, irmãos, jejuando e orando por essa campanha. Dá um glória aí, que esteve nesses 30 dias. Irmãos, como foi difícil ficar 30 dias sem refrigerante. E eu fiz um propósito, que refrigerante para mim é uma coisa tremenda. Eu falei, eu vou ficar esses 30 dias, e aquela vontade batia, né? Mas a gente sabe que a gente está se dedicando, está jejuando em prol do Senhor derramar unção na nossa vida, porque viver momentos espirituais particulares com Deus é seu e dele. Você não vive experiências espirituais para mostrar para ninguém. Amém, queridos? Você vive experiência espiritual para que Deus derrame algo na sua vida diferente. Deus derrame do poder que Ele quer derramar na sua vida. E essa campanha que nós estamos fazendo, ela é através de um livro chamado Kryptonita, do autor John Bevere. E ele trouxe esse livro através de uma história de um homem chamado Clark Kent. E esse homem não veio desse mundo. Ele não é um homem comum. Ele é um super-homem. E ele veio de uma terra. Quem sabe a terra que o super-homem veio? Krypton. Ele veio de uma terra chamada Krypton. E de lá, daquele lugar, ele veio para a terra, assim como nós, irmãos. Nós não viemos desse mundo. Quantos querem permanecer nesse mundo, irmão? Ninguém, né? Porque nós não somos desse mundo. Nós viemos de um outro mundo e nós queremos retornar para esse mundo. E assim como o super-homem, nós temos força, nós temos poderes. Só que existem algumas coisas que nos enfraquecem. E isso é a kryptonita. A kryptonita, ela nos enfraquece, ela nos deixa fracos, ela nos deixa de uma forma tão caída.
E não é isso que nós queremos fazer. E eu quero passar para você, antes de iniciar essa mensagem, eu quero passar um vídeo. Está pronto aí para a gente? O pequeno, o primeiro vídeo. A gente vai... Não, o do... Não, o outro. O grande, é o grande. Eu quero passar um vídeo para que vocês entendam o que Deus quer de mim e de você. Apaga a luz para a gente, por favor, para que nós possamos ver o vídeo. You won't feel loved, you won't feel accepted. I'm just trying to keep a guy from going off the cliff. No, you're not even stopping. Dave! No. Stop it. You speak out against blind people. So many people will be upset with you. No, so many people won't like you. Also, what if he doesn't like us anymore? You've ever thought about that? Dave will be dead. And you just say, hey, no, Dave! Is someone there? Yeah! Hey Dave, how's it going? It's Charlie. Let's go. Oh, hey man. I'm doing this for Dave. Maybe you can help me out. I seem to have lost the trail somewhere. You want to tell me if I'm going the right way? He is lost. You're right. We should still just encourage him. Yeah. Hey, Joe. Dave, you're doing great, man. I love that you're out here, man, too. I'm proud of you being out on this trail. You're doing great, man. You're doing great. Okay, thanks, man. Watch, I'll figure it out. Just gotta love him through his problems. Yeah, you got it, man. Pode acender luz para nós, por favor. Queridos, assim é o mundo lá fora. Enquanto você está cego e não consegue enxergar o caminho que você está seguindo, existem influências espirituais que tentam deixar você seguir esse caminho para que você caia no abismo.
para que você se torne uma pessoa que entre dentro de um buraco onde jamais você vai conseguir sair. Dessa forma, a igreja de Corintos vivia, como nós falamos no início da nossa campanha. A igreja de Corintos era uma igreja fraca, uma igreja doente. Mas não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria transformar aquela igreja uma igreja forte, uma igreja que não tinha criptonitas. As criptonitas na nossa vida vão nos deixando fracos. Só que o Senhor é aquele que quer nos deixar como pessoas fortes, pessoas como o super-homem, pessoas que têm um poder completamente sobrenatural, pessoas que têm um poder que vem do alto, pessoas que são ser do outro mundo. Deus não te fez para ser uma pessoa fraca, Deus te fez para ser uma pessoa forte, Deus te fez para ser uma pessoa para voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Assim como nós falamos, Adão e Eva caíram por desobediência. Adão e Eva, Deus dá uma visão, Deus diz para Adão assim: Adão, não coma da árvore do fruto proibido. Você pode fazer tudo o que você quiser no jardim, menos comer daquela árvore. Adão dá uma direção para Eva, e Eva, a primeira coisa que ela faz, ela olha para aquela árvore e ela desobedece. E ela desobedece junto com Adão. Ela não desobedece separada de Adão, porque a primeira palavra foi lançada para Adão, para que ele não desobedecesse. E ainda que ela desobedecesse, ele deveria ser permanentemente fiel a Deus e dizer: não, o meu Deus que me criou, ele disse para que eu não desobedecesse. Deveria ser um ser forte, um ser de outro mundo, e não deixar que os Lex Luthor da vida, o maior inimigo do Superman, trouxesse uma criptonita que deixasse ele enfraquecido. E na primeira semana nós falamos do poder do nós sermos um em Cristo Jesus. Obrigado, meu filho. Nós sermos um em Cristo Jesus. Deus quer te dar um poder sobrenatural que não é de você. Um poder de curar, um poder de libertar, um poder de expulsar demônios. Mas esse poder não é seu, ele é do Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que esse poder vem do alto. Na segunda semana nós identificamos as criptonitas da nossa vida. Quais foram as criptonitas da nossa vida? São os nossos pecados. Pecados de traição, pecados de adultério, pecados de idolatria. A idolatria nesse texto, John Beverly tenta mostrar para nós que a nossa idolatria não é mais idolatrias a ídolos. São idolatrias de você mesmo. Às vezes você idolatra tanto você que você esquece de ouvir a voz daquele de quem deveria ouvir. E nós passamos a viver essa idolatria e passamos a esquecer a voz daquele que nos criou, aquele que nos dá a direção, aqueles que querem colocar no caminho reto. Na terceira semana nós vivemos os efeitos da criptonita. O pecado na sua vida, ele vai gerar um efeito, sim ou não? Você pode pecar e ele vai ser perdoado, amados. Mas existem consequências na sua vida que nunca serão apagadas. E você vai precisar viver essas consequências. Eu não estou disposto a pagar consequências, porque aquele que me criou tem algo muito melhor para mim. E Adão e Eva, eles viveram uma consequência terrível. Adão vivia no colinho do papai. Todas as tardes o Senhor chegava e falava: cadê meu garotão? Onde está meu garotão? Que eu quero pegar você no colo, quero cuidar de você. E Adão perde algo de mais precioso que ele tinha. E o Senhor disse para ele: a partir de hoje você vai viver do suor do seu rosto. Que consequência terrível, né, irmãos? Que consequência terrível que Adão deixou para nós.
Porque agora nós temos que viver do suor do nosso rosto. Deus disse para Eva: a partir de hoje você sentirá a dor do parto. Irmãos, eu não sei você, mas quem já assistiu o parto normal da sua esposa, acho que nunca mais se quer ver mais nada nesse nível. Eu assisti o primeiro parto da minha esposa normal, 36 horas de trabalho de parto, vendo ela numa cama gritar de 5 em 5 minutos. Isso foi uma consequência do pecado de Adão. A consequência que existia nesse pecado não somente passou a ser dele, passou para outras pessoas. Existem pecados que serão cometidos na nossa vida, que uma consequência pode corromper toda a sua família, fazer toda a sua família pagar por esse pecado que foi seu. Existem consequências terríveis, assim como o rei Saul. Deus deu uma direção para que ele não trouxesse certos utensílios que eram para serem descartados da guerra, e ele trouxe para dentro de Israel. E o que aconteceu? A nação de Israel foi prejudicada pelo seu pecado. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que você está cometendo hoje achando que é somente da sua vida, e você está trazendo algo para dentro da sua casa e para dentro da sua igreja, viver uma consequência que é sua. E Deus não quer isso de mim, de você. Então sabe o que nós vamos falar nessa noite? Como eliminar as criptonitas. Dá um glória aí, irmãos. Como eliminar, como derrotar as criptonitas da nossa vida. Como eliminar os pecados que nos mantêm longe da presença de Deus. Pecados tão fortes dentro da igreja. Pessoas que sofrem com pecados e não conseguem contar para ninguém. Situação tão difícil que vai marcando ele e vai deixando ele de uma forma que ele não consegue compartilhar isso com as pessoas, e a cada vez mais ele vai se sentindo ferido. Esses pecados, eles precisam ser eliminados da nossa vida. E hoje nós vamos utilizar essa mensagem, vamos dividir ela em 3 pontos. E o primeiro ponto nós vamos falar: matando a criptonita. Geralmente as pessoas reagem de 3 maneiras diferentes quando consideramos que o pecado encontrou a pessoa. Ignoram o pecado porque têm um coração duro. Jeremias 8,12 diz: serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão com os que caem, e quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Uma das coisas que nos afastam de eliminar a criptonita é as pessoas que acham que o seu coração é duro. A mensagem afirma que o coração é duro, mas você pensa que o seu coração é duro. Você só está passando momentos difíceis na sua vida, e Satanás tem tentado colocar algo. Hoje, quando eu vim para cá, Deus me deu algo assim que eu falei: opa, eu preciso anotar esse negócio, porque eu vou trazer uma mensagem sobre isso. Mas deixa eu falar algo para você. Cuidado com as vozes que você ouve, que às vezes você pensa que é de Deus e não é de Deus. Vozes que têm falado ao seu ouvido, dizendo para você: pode fazer isso que não tem problema, pode fazer aquilo que não há problema nenhum. Não há problema pecar dessa forma, não há problema falar do irmão da igreja, não há problema ter relações sexuais fora do casamento, não há problemas usar drogas, não há problemas beber bebida alcoólica, não há problemas. Isso é coisa do seu coração.
Esse coração que Satanás tenta dizer que é duro, que impede que a presença de Deus entre no seu coração. Amém, queridos? Por isso que nós precisamos avaliar a diferença entre o rei Saul e o rei Davi. Se tinha uma coisa que o rei Davi tinha, era um coração aberto a ser repreendido quando Deus falava com ele. E o seu coração foi considerado o coração segundo o coração do pai. Porque quando Davi se arrependia, ele não voltava a cometer os mesmos pecados. Ei, as criptonitas que você peca hoje precisam ser eliminadas da sua vida e não voltar a cometer. Não voltar a pecar novamente. Não voltar a cometer a mesma situação. Sabe aquela história que quando eu cometo o mesmo pecado é porque eu não passei de ano, eu estou repetindo de matéria. Você precisa passar de ano, amados. Existe uma universidade da vida esperando você. E o que está faltando para você eliminar essa criptonita da sua vida? Você já identificou qual é? Você sabe qual é a criptonita que te deixa fraco, que te deixa mais fraco que um homem? Está faltando esse coração amolecer e dizer: ei, eu preciso, Senhor, que o Senhor mude a minha vida. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Segundo tipo de pessoa: aqueles que acreditam que a obra de Jesus na cruz pode salvá-las, mas não livrá-las da escravidão do pecado. Ei, Jesus me salvou, mas quantos têm sido escravizados pelo pecado? Quantos têm cometido a mesma situação dia após dia e não conseguem se livrar? Porque é uma criptonita que se torna mais forte que você. E você não vê formas de sair dela. Deus não te quer ver escravo, amados. Romanos 6, do 1 ao 2 diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De forma nenhuma. Como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Se nós morremos para o pecado, Cristo Jesus precisa ressurgir na nossa vida. Ontem na célula nós estamos falando sobre isso, sobre o nosso momento de você se batizar e de você mergulhar sobre as águas. O mergulhar sobre as águas deve ser um momento onde algumas pessoas esperam mergulhar na piscina e quando ele levantar, ligou o disjuntor e sua vida mudou, porque ele está salvo. Mas ele esquece que existiu toda uma vida de escravidão que precisa viver uma vida de libertação agora. E para isso precisa existir uma vida de transformação. Eu quero, eu posso, eu consigo. Repita comigo, irmãos, no seu lugar. Eu quero. Repita bem alto: eu quero, eu posso, eu consigo. Porque tudo isso Satanás vai dizer para você ao contrário. Você não pode vencer. Você não pode me vencer. Porque se você parar de pecar, eu vou lhe envergonhar. Não existe mais vergonha sobre a sua vida. Não existe mais medo sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus lança fora todo medo. Amém, irmãos? E você precisa avançar no reino de Deus. Você precisa ser um super-homem e decidir viver o que Deus tem de melhor para a sua vida. Em terceiro lugar, ou melhor, a terceira característica, sendo que as duas categorias se enquadram naqueles que são ao pecado, que é a criptonita. Mas o terceiro luta para libertar do pecado. Existem pessoas que lutam todos os dias. Às vezes ela só precisa reconhecer que o poder não vem dela. O poder vem de Deus. Mas ela tenta lutar todos os dias. E é isso que vai te fortalecer de uma forma extraordinária.
Eu quero passar um vídeo agora para você, um outro videozinho, bem rápido. É o testemunho do John Bevan. E esse testemunho vai te ensinar, irmãos, a entender que o pecado da sua vida, ele só vai ser livre de uma forma. E a gente vai passar esse vídeo, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. De idade, one of my friends introduced me to pornography. Um dos meus amigos me apresentou o que era pornografia. You know what happened? Você sabe o que aconteceu? I got addicted. Eu fiquei viciado. By the time I was in high school, no tempo que eu já estava no colegial, I am undressing girls in my class. Eu despia com os olhos as meninas na classe. Having the wildest sexual fantasies. Com as piores fantasias sexuais. I am completely eaten with lust. Estava completamente corrompido com lascívia. I go into my fraternity. Eu ia para minha república na faculdade, na minha universidade. It intensifies. E isso intensificou-se because of the lewd living that we did. Pela forma de vida que nós tínhamos lá. But I got saved. Mas aí eu fui salvo. The age of 19. Na idade de 19 anos. Actually in my fraternity. Na verdade, aí nessa fraternidade da faculdade, eu me lembro do dia que eu fui salvo. Cussing left my life like that. O xingamento saiu da minha vida. My drunkenness gone. Minha bebida saiu. But I was still bound to lust. Mas eu ainda estava preso na lascívia. When I was 23 years old, aos 23 anos de idade, I married in my eyes the most beautiful girl that walks the planet. Eu casei aos meus olhos a menina mais linda que eu já vi no planeta. I thought I'll be fine now. Eu achei agora vai dar tudo certo. Got worse. Piorou. 1983. At 24 years of age, aos 24 anos de idade, eu já estou no ministério. Completely eaten up with lust. Mas ainda estou consumido com essa lascívia. It was affecting my marriage. Estava afetando meu casamento. Not just in our bed, não só o relacionamento no leito, mas em todo aspecto. My job at my church, a minha função na igreja, was to take care of guest speakers. Era cuidar dos preletores que vinham convidados. It was one of the best known churches in America. Era uma das igrejas mais conhecidas nos Estados Unidos. There was a man who came frequently to our church. Havia homem que vinha com frequência em nossa igreja. His name was Lester Summerall. O nome dele é Lester Summerall. He had probably the most powerful deliverance ministry on the planet. Era aquele que tinha talvez o ministério de libertação mais poderoso no planeta. He and I had become very close. Eu e ele nos tornamos muito próximos. In the fall of 1984, no outono de 1984, I opened up with him. Eu me abri com ele. He said, Dr. Summerall, eu falei, Dr. Summerall, I'm bound by lust. Eu estou preso nessa lascívia. I shared with him. E compartilhei com ele. Man, did he rebuke me. Oh, ele realmente me repreendeu. Like a good father. Como um bom pai. I listened to every word he said. Eu escutei cada palavra que ele disse. When he was finished, e quando ele terminou, so, Brother Summerall, would you please pray that I be free? Eu falei, meu irmão, ora para que eu seja livre. He said, absolutely. Ele falou, com certeza. Come here. Vem aqui. Put his hand on my head. Colocou a mão na minha cabeça. Prayed a strong prayer. Orou uma oração forte. You know what happened? Sabe o que aconteceu? Nothing. Nada. I guess I better find somebody that's got a more powerful deliverance. Então acho que é melhor achar alguém que tem um ministério de libertação mais poderoso. You're not going to find anybody. Você não vai achar ninguém. 9 months later, 9 meses depois, May 1985, 1985, 19 de maio, a man gave me his condominium. Um homem me empresta uma casa no seu condomínio. Spent 4 days fasting and praying. E eu passo 4 dias lá orando e jejuando. On the 4th day of that fast, no 4º dia daquele jejum, May 6th, dia 6 de maio, 1985, de 1985, I got completely set free from pornography. Eu fui completamente livre da pornografia. I'm still free over 30 years. Estou livre agora, mais de 30 anos depois, até agora. Totally free. Totalmente livre. After walking in freedom for a couple years, depois de andar alguns anos em liberdade, I had a nagging question. Eu tive uma pergunta que insistia e me martelava. I said, God, I don't get it. Ele falava, Deus, eu não entendo. I just don't get it. Eu só não consigo entender. I humbled myself. Eu me humilhei. I opened up with Lester Summerall. Eu me abri com Lester Summerall. Why didn't you deliver me? Por que o senhor não me libertou? In the fall of 1984. Lá no outono de 1984. Why wasn't it until 9 months later? Por que só foi 9 meses depois? On May 6, 1985. Lá no dia 6 de maio de 1985. And the Lord started showing me my prayer life. E o Senhor começou a me mostrar a minha própria vida de oração. In 1982. Em 1982, I made up my mind. Eu me decidi that I was going to get up every morning at 4:45. Que toda manhã eu ia acordar 4:45. And I did almost every single morning. E eu fazia isso quase cada manhã. And I would go out and pray. E eu saía para orar until 6:30 at least, usually until 7. Até pelo menos
no 6h30, normalmente até às 7. 1982, 83, 84. 1982, 83, 84. I'm doing this. Eu ainda estava fazendo isso. And the passionate cry in my prayer time E o clamor apaixonado na minha vida de oração was, God, use me era: Deus, me use. to lead people to Jesus. Me use para levar pessoas a Use Jesus. me to win sinners to you. Me use para ganhar pecadores a ti. Use me to heal sick people. Me use para curar enfermos. Use me to get people set free. Me use para libertar pessoas. I pray that with such passion. Eu orava isso com tanta paixão. I pray other prayers. Sim, eu fazia outras But when I orações. got to that, it was my passionate cry. Mas quando eu chegava nisso, esse era o meu clamor apaixonado. So in the fall of 1984, Então lá no outono de 84, I don't know if it was before or after Lester Sumrall. eu não sei se foi antes ou depois desse encontro com Lester Sumrall, mas foi nessa época. I'm praying one morning, Eu estou orando uma manhã and the Holy Spirit interrupts my prayer. e o Espírito Santo interrompe minha oração. He said, son, E ele diz: filho, your prayers are off target. as tuas orações estão fora do alvo. I said, what? Eu falei: o quê? I thought it was the devil. Eu pensei que era o diabo, na I verdade. am praying that you will use me to save people and heal Eu people. estou orando para o Senhor usar para curar pessoas, salvar pessoas. You're telling me my prayers are off Você target? está dizendo que a minha oração está fora de alvo. And the Holy Spirit whispered. E o Espírito Santo sussurrou. He said, son, Ele disse: filho, you can get multitudes of people saved. você pode salvar multidões de You can pessoas. heal people. Você pode curar You pessoas. can get people free Você pode libertar pessoas. Multitudes. Multidões. and end up in hell forever. E acabar no inferno para sempre. Now I really thought it was the devil. Agora eu realmente pensei que era o diabo falando comigo. But then, Mas aí então, he whispered this. ele sussurrou isso. He said, son, Ele disse: filho, Judas left everything he had to follow me. Judas abandonou tudo que tinha para me seguir. Judas healed the sick. Judas curou enfermos. Judas cast out devils. Judas expulsou demônios. Judas preached repentance. Judas pregou arrependimento. Judas is in hell, son. E Judas está no inferno, filho. Forever and Para ever. sempre, todo sempre. Now I'm a Catholic boy. Agora eu sou um garoto criado no I was catolicismo. an altar boy for 8 years. Eu fui no altar por 8 anos, fui coroinha, fazia as comunhões. I don't know what the word quake means. Quake. Quake, tremble. Eu não sabia o que a palavra tremer é. But when he said that to me, Quando ele disse isso para mim, I literally was trembling. eu comecei a tremer. And I said very E cautiously, eu disse com muito cuidado: what should I be praying passionately for? então, pelo que eu devo orar de maneira apaixonada? And he said this, E ele disse isso to know me intimately. para me conhecer intimamente. So now my prayer started changing. Então a minha vida de oração começou a mudar. Because you know how God speaks. Aleluia, queridos. Amados, deu para entender o que John Beverly passou. Ele viveu um momento de pecado na sua vida que não se afastava. Ele chegou para o seu discipulador, expôs a sua vida para ele, e a coisa não se resolveu. E o Senhor o confrontou dizendo que a grande questão estava na forma que ele orava. Ele reconheceu o seu pecado, ele arrependeu-se do seu pecado, ele abandonou a idolatria. Só que a sua oração não era voltada para aquilo que Deus estava querendo. As nossas orações precisam ser voltadas para que nós possamos ser libertos completamente daquilo que nos tira a intimidade. Às vezes você pode orar todos os dias. Mesmo antes dessa campanha, eu tenho falado isso aqui algumas vezes. Às vezes você entra no seu quarto e você ora, mas aquela oração: Senhor, abençoa os que precisam, Pai, abençoa os que estão nos hospitais. E você faz orações de autoridade, sim. Como ele falou, você está orando com autoridade, mas você não está fazendo valer essa autoridade na sua vida. Enquanto você está orando pela vida das pessoas, você está preso dentro de pecados e não consegue se libertar, porque as suas orações estão voltadas para a coisa errada. Porque às vezes você acredita que somente aquele colocando a mão sobre a sua cabeça algumas coisas vão mudar.
e você esquece de entrar no seu quarto, fechar a sua porta, em silêncio, clamar ao Pai, e o Senhor te atenderá. Deus quer intimidade com você. Mas as criptonitas nos afastam de viver as intimidades. É por isso que nós precisamos cada vez mais entender que Deus nos quer próximo dele. E não tem como, irmão, se você pegar uma água e você colocar qualquer coisa de uma cor diferente, ela vai escurecer aquela água. Se você hoje ali decidir alimentar mais a sua carne do que o seu espírito, não tem como você ter intimidade com Deus. Hoje eu estava em casa e de repente Deus me trouxe uma música na cabeça e eu falei assim: meu Deus, é uma música do Samuel Messias. Não vou cantar aqui, senão vocês vão ficar muito maravilhados, né, com a minha voz. Mas na música ele fala assim: filho, sem ter intimidade comigo não há como você me seguir, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Você precisa examinar as Escrituras para entender o que eu tenho para você. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem transformação para a sua vida. Mas é preciso ter intimidade com Deus. É preciso abandonar as práticas pecaminosas e começar a viver intimidade com Jesus. Jesus quer ter intimidade com você. E o que falta? Abandonar esses carrapichos aí que te prende, que te deixa, que te impede de viver. Coloca isso para fora, sacode a calça e tira esses carrapichos que se afastam da presença de Deus, amados. Seja mais forte do que esse pecado que tem te prendido. Seja mais forte do que aquilo que tem tentado fazer você se afastar de Deus. 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza, o arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava de forma alguma, foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Os nossos arrependimentos precisam ser verdadeiros na nossa vida. Quando eu me arrependo de alguma coisa, eu preciso ser verdadeiro naquilo e não ter remorso. Está conseguindo entender? Eu preciso me arrepender de verdade e não voltar a praticar certas coisas. É por isso que o rei Davi foi segundo o coração de Deus, porque quando ele decidia se arrepender, lá nos Salmos ele rasgava o seu coração e falava: Senhor, eu não sou nada e eu não sou ninguém, mas o Senhor é aquele que pode mudar a minha vida, o Senhor é aquele que pode transformar a minha história. Em todas as guerras que Deus disse para Davi: Davi, vai, ele disse: eu vou, Senhor, mas se o Senhor estiver comigo. É porque você tem tentado abandonar pecados sozinho. Começa a declarar para o Senhor e dizer: Deus, eu preciso do Senhor nessa batalha junto comigo. Eu preciso do Senhor nessa guerra junto comigo. Eliminando essas criptonitas que não me deixam viver o sobrenatural, que não me deixam viver coisas lindas que o Senhor tem para mim. Queridos, nós precisamos ter santidade. E existem duas santidades que eu quero dizer para você aqui nessa noite. A primeira é a santidade posicional. Efésios 1,4 diz assim: porque Deus não escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santidade posicional. Nós precisamos ter posições de santidade, lutar contra o pecado. Ora, mas eu trabalho num lugar, você não sabe aonde eu trabalho. A coisa lá é muito difícil.
fracas, mas você é. A criptonita não vai te enfraquecer, Satanás não vai vencer você, porque você decidiu ser posicional na sua santidade. E às vezes nós não somos pessoas posicionais, e é por isso que nós somos vencidos pelo pecado, porque nós não temos coragem de enfrentar, de olhar para as pessoas e dizer: ei, meu amado, isso aqui não convém mais para mim, porque a pessoa vai ficar chateada com você, e você prefere perder a sua salvação. Ao decidir se posicionar, eu sei que para aqueles que não têm parentes evangélicos é muito difícil, irmãos, é muito difícil. Mas quando você decide ser uma pessoa posicional e ter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida no altar, as pessoas começam a enxergar essa santidade de Cristo em você, porque você começa a exalar a imagem de Cristo. Você começa a soltar um perfume diferente, e aonde você chega, a presença de Deus constrange. Amém, queridos? Aonde você chegar, a presença de Deus vai constranger aquele mal. Ei, seja posicional. Comece a chegar no seu trabalho e propor essas pessoas que você só vai iniciar o trabalho depois de orar. Ei, vamos orar aqui nesse lugar. Não seja contagiado pelo mundo, comece a contagiar o mundo. Dessa forma você elimina, dessa forma você detona as criptonitas da sua vida. Porque você está decidindo que a luz de Deus precisa brilhar aonde você estiver. Mas se você se colocar numa posição de medo, numa posição de achar que não dá para você, o pecado cada vez mais vai começar a te engolir. Cada vez mais o pecado vai começar a te diminuir. Cada vez mais você vai achar que você é uma pessoa fraca, como o povo de Coríntios. Era uma igreja. Quando você analisa a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 14, as pessoas da igreja de Corinto tinham sinais e maravilhas, falavam dom de línguas, profetizavam, mas era uma igreja doente, uma igreja fraca, uma igreja que cada um seguia de uma forma que achava melhor, que conveniente para ele. Quando nós analisamos bem aquela igreja, por isso que o apóstolo Paulo está tratando eles. No verso 19, o apóstolo Paulo está dizendo: olhe os sinais de Deus. Queridos, estamos vivendo momentos de sinais. É chegado o reino dos céus. Deus tem colocado algo no coração da nossa igreja. Igrejas não pregam mais que é chegado o reino dos céus. Igrejas só pregam prosperidade, e que você vai vencer e vai dar tudo certo. E o pecado de dentro da sua casa que você não consegue vencer. E às vezes você acha que você está vencendo, e a sua casa está destruída, mas você está achando que você está bem. Como tem sido o seu posicionamento diante dos seus filhos? Será que os seus filhos têm visto Cristo em você? Como eles irão eliminar as criptonitas deles se a sua ainda não foi eliminada? Como é a nossa posição dentro de casa, para que nós tenhamos posição lá fora, queridos? Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus te chamou para ser forte. Deus te chamou para ser pessoas que vão impactar esse mundo lá fora. Quantos estão dispostos nessa noite a impactar vidas lá fora, amados? Dê um glória, dê uma salva de palmas para Jesus. Você vai impactar vidas lá fora. Você vai impactar a sua família. Só que as pessoas da sua família vão começar a conhecer aquele Cristo que você conhece quando você for uma pessoa posicional e decidir viver completamente para Jesus e não para o pecado. A segunda santidade que eu quero falar, eu já até falei bastante, é a santidade comportamental.
O nosso comportamento precisa condizer com Cristo Jesus. As nossas práticas lá fora precisam condizer com quem nós queremos ser no reino. É preciso ter uma análise na minha vida e falar assim: será que essa vida que eu estou vivendo lá no céu eu vou poder viver assim? Será que essas pornografias que eu olho hoje no celular, lá no céu eu vou poder olhar? Será que quando eu falo mal do meu irmão lá no céu eu vou poder falar? O meu comportamento precisa condizer com a minha santidade, a minha vida espiritual. Eu quero ler um texto para você, que está em Hebreus 12:14, que diz assim: esforcem-se para viver a paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. A nossa função, queridos, é ter um comportamento para que as pessoas olhem para nós e diz: lá vai um homem verdadeiramente de Deus. Lá vai uma pessoa que caminha segundo o coração do Pai. Só que às vezes nós achamos que certas práticas da nossa vida não tem nada a ver. Eu, durante uns anos da minha vida, eu me converti com 20 anos de idade. Eu confesso a vocês que eu comecei a eliminar as minhas criptonitas de uns 4 anos para cá. Porque durante alguns anos eu era um crente nada a ver. Você conhece crente nada a ver? Você conhece alguém perto de você, quando você vai falar assim: irmão, isso é pecado, irmão? Ele fala: nada a ver. Nada a ver isso aí que você está falando. Porque para ele o comportamento não precisa existir. Eu só dobro meu joelho, oro, eu venho no altar, eu canto, eu sirvo na recepção, eu sirvo no kids, eu dou quentinha na rua para as pessoas, e isso me basta. Mas não é essa a vida que Deus quer de você. Deus quer uma vida de impacto, irmãos. Deus quer uma vida de mostrar para as pessoas que o Deus que você serve, o Deus que te tirou do lamaçal do pecado, é o Deus que está mudando a tua história. É o Deus que pode mudar a história dele. Não tem como ganhar as pessoas lá fora se as pessoas não verem Cristo na sua vida. Não tem como gerar mudança na vida das pessoas se na minha própria vida Jesus não mudou. Em segundo lugar, eu quero falar sobre protegendo-se da criptonita. Atos dos Apóstolos, a carta que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia, ela até afirma: eis que estou batendo a porta e abro. Lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que eu bato a porta e abro, e se alguém ouvir a minha voz e a porta, entrarei à sua casa e cantarei com ele. Querido Jesus, para que você se proteja das criptonitas da sua vida, Jesus está batendo na sua porta. Se você não abrir a porta para que Jesus gere transformação na sua vida, de nada adianta. De nada adianta nós sermos pessoas, como eu falei agora há pouco, que talvez, como John Beverly disse no testemunho dele, ele era uma pessoa que zelava pelos pastores, pelos pregadores que vinham de outros lugares, irmão. Ele cuidava daqueles que Cristo deu para cuidar. Mas quando ele estava no seu íntimo, só ele, Deus, sabia o que ele vivia. Mas quando Jesus queria tratar ele, a porta estava fechada, completamente fechada. A sua porta precisa estar aberta para Jesus entrar. Lá no primeiro tópico a gente falou de pessoas que têm o coração duro. Lembra que eu disse que você não tem o coração duro?
E você precisa entender que você não tem o coração duro. Jesus quer habitar dentro do seu coração. Jesus olhou para os apóstolos e diz assim: eu estou indo agora. Eu imagino que os apóstolos se derramaram em choro, dizendo: meu Deus, e agora? Jesus falou: fiquem tranquilos, porque eu estou indo, mas eu enviarei um Consolador, e Ele habitará em meio dos seus corações. Será que você tem entendido hoje que Jesus está no seu coração, amado? Será que você tem entendido hoje que Jesus quer tratar você, que Jesus quer te pegar no colo, Jesus quer te colocar no jardim, Jesus quer te amar, Jesus não quer cobrar de você, Jesus quer tratar você e pegar você no colinho. Só que às vezes somos nós que não nos permitimos ser tratados. Para que você seja protegido de todas as criptonitas da sua vida, cada vez mais você precisa estar perto do Senhor. Em terceiro lugar, já vou terminar. O terceiro ponto que a gente vai tratar é avançando sem criptonita. Por que gostamos tanto dos super-heróis? Talvez seja porque sabemos que fomos criados por uma vida muito mais valorosa do que os super-heróis. Nós olhamos para os super-heróis e achamos eles seres completamente sobrenaturais, né, irmãos? Quem gosta de Marvel aqui, eu gosto bastante de Marvel. E quando você olha os filmes dos Vingadores, tem uma cena que o Hulk pega o cara assim, bate de um lado para o outro, assim, passa até um papel, e a gente fica maravilhado daquilo ali. Só que Deus estabeleceu você uma pessoa, um super-herói, irmãos. Só que Jesus disse assim, ó: toda a autoridade foi dada a mim para pisar sobre a cabeça das serpentes, e eu vos dou essa autoridade sobre vocês. Sabe por que às vezes o seu quintal hoje não está sendo rendido aos pés do Senhor Jesus? Seja super-herói naquele lugar. Sabe por que as pessoas do seu trabalho não têm sido convertidas? Seja super-herói naquele lugar. Repreenda os demônios que estão naquele lugar. Deixa eu falar algo para vocês. Durante alguns anos eu trabalhei num lugar, e eu tive que trabalhar no 24 horas. Preciso tomar cuidado que eu vou falar, porque está gravando, né, irmãos? E eu trabalhava naquele lugar para algumas pessoas que não eram evangélicas. E para mim era muito difícil. A metade da equipe era evangélica e a outra metade não. Quando eu trabalhava na parte da manhã, todo mundo se reunia para orar. Quando eu trabalhava na parte da tarde, você já chegava no trabalho, na correria. Como é que eu ia fazer para orar? Eu entrava para dentro do banheiro e orava. Num determinado momento o Senhor me permitiu trabalhar à noite, e eu comecei a fazer algo sobrenatural. No primeiro dia que eu fui trabalhar naquele lugar, o irmão falou assim: ó, cuidado, hein? Cuidado que às vezes o remédio cai sozinho aí, uns negócios estranhos, faz uns barulhos esquisitos. E às vezes a gente fala de ser super-herói, irmão, mas quando você está sozinho mesmo ali no escuro, bate aquele medo, né? Porque nós somos homens, somos carne. Só que nós somos revestidos por um poder de Deus. É um poder que não é seu, é de Deus. E o Senhor começou a dizer para mim assim: você precisa orar por esse lugar. Você precisa ungir esse lugar. Você precisa clamar nesse lugar. E eu passava as minhas madrugadas de domingo naquele lugar. Às vezes, por um lado, chateado, porque eu estava ali, eu tinha que sair do culto correndo. Às vezes nem assisti o culto. Mas depois eu entendi o que Deus estava fazendo. Ora para aquele lugar, e eu comecei a orar. Irmão, se eu disser para você que algum dia eu escutei alguma coisa naquele lugar, eu estou mentindo para você. E eu comecei a ver o poder de Deus se manifestar naquele lugar. Pessoas que não eram evangélicas, que já estavam
caminhando. Pessoas que estavam afastadas voltando. E talvez as pessoas lá nem sabem que eu fiz isso. Porque eu não fiz para mostrar para ninguém, eu fiz para fazer valer a autoridade que Deus colocou sobre minha vida e a autoridade que Deus quer colocar sobre sua vida. Para que você seja esse super-herói, você precisa decidir hoje eliminar as criptonitas da sua vida. Quantos estão dispostos, queridos, a eliminar a criptonita da sua vida nessa noite? Quantos estão dispostos, amados? Deixa eu falar uma coisa para você. Esse culto é um culto profético. Deus quer te ajudar a eliminar pecados da sua vida. E eu gostaria que você nesse momento fechasse seus olhos e você começasse a declarar junto comigo nessa noite. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Nós estamos encerrando a nossa campanha e eu tenho certeza que pessoas avançaram nessa caminhada. Eu tenho certeza que pessoas não serão as mesmas que eram, porque decidiram ter uma vida de mudança, entenderam que o pecado está afastando de viver aquilo que Deus tem de melhor na sua vida. Então eu quero te dar nesse momento um minutinho aí no seu lugar, para que você comece com seus olhos fechados, você comece a orar e dizer: Senhor, eu quero, Deus, eliminar as criptonitas da minha vida nessa noite. Eu quero pegar uma marreta nessa noite e quero bater nessas pedras que iluminam mais do que o Senhor. Comece a declarar no seu lugar. Comece a declarar no seu lugar. Comece a dizer que você quer uma história nova para você. Comece a declarar nessa noite, queridos. De olhos fechados, ouça a voz do Senhor nessa noite. Ouça a voz de Deus nessa noite. Ouça a voz do Pai nessa noite. As suas orações precisam ser voltadas para a santidade. As suas orações precisam ser voltadas para Ele. As suas orações precisam ser: Jesus, me ajuda a eliminar as criptonitas da minha vida. Jesus, eu quero ser liberto por Ti. Eu quero ser transformado por Ti. Antes de eu falar, Tu gritava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim.
que entendeu que é hora de mudar completamente a sua vida. Se você nessa noite entrou aqui e ainda não conhece esse Jesus que eu estou dizendo para você, ou se por algum momento da sua vida você se desviou na sua caminhada, queridos, às vezes você pode estar dentro da igreja e não ser igreja. Se você se desviou na sua caminhada, eu vou fazer uma oração. Eu gostaria de pedir para que a igreja continuasse de cabeça baixa nesse momento intercedendo. E eu quero orar, fazer uma oração. Eu gostaria de pedir que você repetisse essa oração no seu lugar em silêncio junto comigo. E que você dissesse assim: Pai, eu estou aqui, Deus, e eu decidi que eu quero te encontrar, eu quero te conhecer. Eu decidi, Deus, que durante a minha vida eu fiz tantas coisas erradas, e agora é a hora de voltar para os teus caminhos. Eu não quero mais viver, Jesus, de uma forma onde essas criptonitas, esses pecados sejam mais fortes do que eu. Eu quero ter um encontro verdadeiramente contigo, no nome santo de Jesus. A igreja ainda está de cabeça baixa. Se alguém nessa noite fez essa oração junto comigo, eu gostaria de pedir que você levantasse a sua mão no seu lugar, para eu identificar você. Quero fazer uma oração especial por você. Se você, Deus te abençoe. Se você está aceitando, Deus te abençoe. Se você está voltando para os caminhos do Pai e fez essa oração comigo, levante sua mão no seu lugar. Alguém vai até você pegar o seu nome, eu vou fazer uma oração especial. Mas alguém decidiu que é a hora de mudar, levante sua mão, eu quero orar por você. Queridos, vida de mudança é vida de ousadia. Você precisa decidir lutar contra tudo que tem te impedido. Deus te abençoe. Você precisa lutar contra você mesmo. Mas alguém decidiu que é a hora de mudar, levante sua mão. Eu peço aos líderes que estão lá atrás, que vão até essas pessoas, Deus te abençoe, que vão até essas pessoas, fiquem do lado deles, nós vamos orar. Deus te abençoe. Pessoas aqui, ó, a liderança, se tiver liderança lá em cima, pede para descer agora, por favor. Nós vamos orar nesse momento. Queridos, ainda dá tempo de você decidir uma vida de transformação. Eu quero te pedir um momento de ousadia. Você que está com a sua mão levantada, fique em pé no seu lugar. Não precisa sair do seu lugar, só fique em pé no seu lugar. Fica em pé no seu lugar, para que as pessoas, os líderes, identifiquem você. Fique em pé no seu lugar. Mas alguém decidiu que é a hora de mudança. Mas alguém decidiu, não tenha medo, queridos. Jesus agora está com você. Não tenha medo de viver mudança. Não tenha medo de dar passo de fé. A igreja está contigo. Nós estamos aqui para caminhar junto com você a partir de hoje. Acabou os momentos difíceis. Acabou os momentos de andar sozinho. Acabou os momentos de desilusão. Acabou os momentos de sofrimento. Peça algum líder, algum homem que fica aqui, ó. Wilson, por favor, fica junto aqui com o menino aqui, por favor. Esteja do lado dele, porque nós vamos fazer uma oração muito forte nesse momento. E tudo aquilo que tem tentado impedir você de viver o sobrenatural vai cair por terra no nome de Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Receba teus filhos, Deus, para uma vida de mudança, uma vida de transformação. Os seus filhos estão dando passo de fé e decidindo que essa é a hora de viver algo novo. Os seus filhos estão
filhos daqui para frente, Jesus. Porque nós sabemos que Satanás vai ter